Muito bem. Como a Sabrina falou, né, esse é um assunto, um tema que acho que emociona a quase todos nós, em especial os trabalhadores. Porque há 2 anos atrás, quando nós iniciamos, quando um grupo de pessoas começou a se reunir na casa de um dos trabalhadores, na verdade, nós estudávamos o Evangelho segundo o Espiritismo por 45 minutos, e nos demais 45 minutos a gente estudava uma obra da Irmãs que se chama Emoções que Curam. Então, coincidentemente, né, a gente está fazendo exatamente 2 anos essa semana, do dia 29, e daí esse foi o tema que estava previsto para a gente abordar, ou foi escolhido para a gente abordar, né? Na época, como era um grupo pequeno, a gente se reunia em 6, 8, 9 pessoas, variava um pouquinho. Mas as pessoas tinham tempo, liberdade, espaço de fazer partilha. Então, na verdade, era um estudo dos sentimentos. Nós nos reuníamos e, através, quando a gente falava de alguma coisa que a gente estava sentindo, a gente se ouvia e aí a gente refletia sobre aquele assunto, tomando como base Emoções que Curam, essa obra da Irmãs, né? Então, um dos dos temas por ela abordado, que se chama analfabetismo afetivo, quando eu vi, eu pensei assim, como que a gente pode estabelecer um parâmetro para abrir assim os nossos horizontes, nosso coração e a mente para pensar sobre o assunto. E daí eu me lembrei de uma história pessoal, que quando jovem, bem jovem, a minha mãe costumava fazer um comentário, a minha mãe só teve oportunidade de estudar até o 2º ano primário, porque o pai dela achou, assim, na época, né, que ela não precisava estudar, ou que mulher não devia estudar, ou o que quer que seja, as explicações da época. E aí a minha mãe sempre teve um desejo muito intenso. Ela é uma pessoa extremamente inteligente. Então, ela sempre teve muita vontade de aprender, de escrever, sabe? E daí, na minha juventude e da minha irmã, a gente costumava estimular e dizer, não, então tá, então eu vou te dar aula, ou a gente vai te ensinar. E na época tinha um Mobral. Alguém aqui já ouviu falar em Mobral? A maioria das coisas que eu falo, só eu que sei, né? Mas anyway, eu explico, não tem importância. O Mobral era um curso que tinha no Brasil que as pessoas faziam, eu acho que era de 1 a 3 anos. Para ser honesta, não me recordo exatamente, minha irmã podia me ajudar. Mas eu acho que de 1 a 3 anos, a pessoa fazia os 12 anos, sabe, de estudo, quando você vai do 1º ao 3º colegial. Então, era uma proposta, assim, do governo para as pessoas poderem só correr atrás do prejuízo. Então, a gente costumava encorajar a minha mãe a participar do Mobral, né? E aí houve algumas tentativas, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente de se doar, então, por razões de ordem familiares, práticas, ela cuidar da gente, na verdade, né? E outras razões que a gente desconhece, acabou não acontecendo dessa maneira. Mas hoje ela tem 82 anos e há pouco tempo atrás estava frequentando uma escola onde ele sabe de Kumon. Então daí ela foi, a professora se apaixonou por ela e fez. Aí ela estudou um tempo, né? Mas isso daí é só para a gente dizer o seguinte: o bate-papo da noite de hoje é porque, teoricamente, nós deveríamos ser alfabetizados afetivamente desde pequenininho. Mas, como isso não acontece, hoje, aqui nesses 30 minutos, a gente vai tentar fazer um Mobral. Essa aqui é a proposta, tá bom? A gente vai tentar ver o que é que a gente consegue ver juntos para a gente correr atrás desse prejuízo assim. Então, a Hermance, ela diz o seguinte, que nós temos sentimentos que são sentimentos recicláveis, e nós temos sentimentos que são tóxicos. Agora, a gente só vai saber quando nós nos dispusermos a avaliar esse sentimento. Então, ela traz 5 sentimentos e os híbridos desses sentimentos para a gente diz a obra, que são os primários.
que a gente pode começar por eles, que já é um enorme caminho. Então, nós vamos começar. Então, os sentimentos são... perdão. Okay. Os sentimentos são a vaidade, que tem como... ou a alegria, que tem como híbrido a vaidade, o amor, que tem como híbrido a insatisfação, o medo, que tem como híbrido a insegurança, e a raiva, que tem como híbrido o azedume, e a tristeza, que tem como híbrido a angústia. Então, vamos ver como que a gente consegue analisar, refletir individualmente sobre cada um deles. Então, a raiva. Quando a gente está com raiva, a irmã também diz o seguinte, que a gente tem que estar sempre em paz com a dualidade que existe em nós, que é da luz e da sombra. Porque uma não existe sem a outra. E é verdade, né? Quando você busca estar embaixo de uma árvore gostosa, numa sombra, é porque o sol está batendo. E assim é possível que as duas coexistam. Assim a irmã se diz para a gente tem que permitir essa cooptação das duas energias em nós. Portanto, não tem um sentimento que a gente deva coibir, né? E nem abafar, nem esconder. Como prova do nosso analfabetismo afetivo, quantas vezes a gente não faz uma criança, quando pequenininha a gente está educando, né? A gente fala, pede desculpa já. Ninguém tratou do sentimento do que foi que aconteceu para aquela desavença, não é verdade? A gente primeiro vem a educação intelectual, plástica, social e tantas outras antes da afetiva, né? Quantas vezes, talvez vocês já não são dessa época, mas eu e o Tico podemos falar, quantas vezes a gente ouvia assim, não me venha da escola marcada. Se você chegar a marcar, você apanha de novo, é para aprender a se defender. Muitas vezes, né? Comum. Então, ou seja, a gente foi educado em outras frentes, não na afetiva, né? Então, a raiva, que às vezes a gente tende a coibir ou tende a disfarçar, né? A raiva, ela tem uma importância fundamental, porque ela questiona, porque ela nos põe a pensar, porque ela traz um desconforto que é importante para o nosso progresso. Então, a irmã diz o seguinte, temos que deixar o sentimento fluir, temos que deixar o sentimento passar por nós. A gente não deve negar. Quando que esse sentimento, que deveria ser um propulsor, torna-se tóxico? Que essa que é a questão da gente avaliar. Quando a gente percebe que está em exagero. Quando aquela raiva se tornou permanente. Quando ela virou um azedume. Quando a gente não consegue ver o lado positivo de mais nada. Quando tudo o que sai da nossa boca é uma reclamação. Então a situação virou crônica. Então aquele sentimento, que era um sentimento extremamente importante para nos manter ativos, para nos manter vivos, para nos manter em busca do progresso, ele acaba, como em tudo na vida, né? Não é sempre assim, depende do quanto você consome, não é? Assim também são os sentimentos em nós. Então, a irmã se pede para a gente observar como que nós estamos reagindo a esse sentimento no dia a dia. Como está sendo o nosso dia a dia? Quantas horas a gente fica acordada? 10 horas, 12 horas, vai variar de cada um de nós aqui, 14, 16? Dessas horas, quantas das vezes eu consegui ver uma solução e quantas das vezes eu só enxerguei um problema? É uma reflexão que ela pede para a gente fazer. Muito bem. Daí a gente tem a angústia. Olha, a angústia é um sentimento que está ligado à morte. Porque o híbrido da angústia é a tristeza. Mas adivinha o quê? Não é a morte tangível como a gente conhece. É a morte intangível. A morte dos nossos sonhos. A morte dos nossos planos. A morte do amanhã que a gente vê mais bonito. É essa morte que ela se refere, que está diretamente ligada à angústia.
Então, o que a gente tem que tomar cuidado, que ela diz, ok, nós nos angustiarmos, nós estarmos tristes, de novo, é parte. A gente precisa se deixar sentir. Porque se a gente não sentir, não começar em nós, talvez a gente negue no outro. Talvez nós não estejamos aptos também a educar um filho, por exemplo, nesse conceito, porque a gente retesou. Então, é importante darmos espaço para sentirmos a tristeza. Quando que ela se torna tóxica? Aí é que cada um tem que avaliar dentro do coração. De novo, quando ela está fazendo a pilha dos problemas, me fazendo ver as pilhas muito maiores do que elas são. Então, lembra, aqui a gente falou uma vez, se você está numa cidade, vamos supor no Rio de Janeiro, porque todo mundo conhece, para a gente não citar daqui ou de Adelaide, né? Você está no morro, né? No Pão de Açúcar. Você olha para baixo assim, parece tudo bem, bem pequenininho, né? Aí quando você desce, você vê aquele arranha-céu, uou! É justamente isso que ela fala. Quanto que a tristeza está em nós? De uma forma que a gente consegue ver os problemas do tamanho que eles têm, ou de um jeito que eles estão tomando conta de nós? E daí corre o risco de virar depressão. Ela pede para a gente fazer essa análise. Aí a insegurança. Veja bem, a insegurança, que é híbrido do medo. Carlinha, como que a insegurança e o medo pode ter alguma coisa de bom? De muito bom. De muito bom. Que eu estava com medo de vir falar aqui na frente, eu estava insegura de vir falar aqui na frente, o que eu fiz? Estudei. Não é verdade? Me preparei. A gente, por exemplo, não vai e a gente vê uma cobra, a gente não vai para tentar pegar com a mão, por quê? Porque a gente tem medo. A gente vê sabe? Então, os impulsos que a gente tem de cuidados pessoais, comunitários, com a família, vem de onde? Vem do medo. Não é verdade? Que gera segurança, que até uma determinada quantidade é muito importante de se ter. Porque senão a gente fica achando que é o super-homem, se joga não é verdade? Vamos tentar voar. Então, é bom, é parte importante do processo existir. Agora, quando a gente deixa esse medo tomar conta da gente e que a gente, então, congela, que a gente resolve abrir mão por causa do medo, quantas vezes? Ai, não, muito difícil, deixa pra lá. Imagina, vamos lembrar, se minha mãe tivesse desistido, né? Ela não tinha ido na aula de Kumon com os seus quase 80 anos. Então, a importância da gente não desistir das nossas batalhas porque a gente tem medo de perder. Ou porque a gente está inseguro. Então, de novo, a irmã se fala, é uma questão da gente analisar individualmente e colocar na balança. Muito bem. Daí, a vaidade. Olha, eu não sabia, olha que coisa mais linda, que o híbrido, na verdade, da vaidade é a alegria. Olha que coisa interessante, que às vezes a gente olha com um olhar tão preconceituoso. Vamos pensar na vaidade que é mais fácil a gente ver, que é a vaidade do batom, ou de uma camisa bonita, de um homem vestindo um top cor-de-rosa, que a gente acha charmoso, né? Ou de um brinco, ou de um sapato. Vamos pensar nisso daí só para ficar fácil, né? Essa vaidade, para a gente iniciar. Quando a gente tem até um jargão bem preconceituoso que a gente chama de perua, não chama? A gente, na família carioca, tá perua hoje, hein? A gente brinca, não é? Um com o outro. Muito bem. Esta vaidade, que também no exagero pode nos deixar perua, ela também faz com que a gente cuide de nós mesmos. Ela faz com que a gente olhe para nós mesmos com carinho e que a gente tenha alegria nas pequenas conquistas. Então, é o exagero dela que vai nos tirar do trilho, não a presença. Porque a presença é super importante e caminha de mão dada com a alegria. E vale, então, a gente pensar que a vaidade vai muito, muito, muito além da material. Ela muitas vezes é infinitamente mais abrasiva quando a gente fala da vaidade intelectual, dos títulos que a gente alcança, quando a gente fala da vaidade
de coisas que a gente possui, não é? Cargos que a gente conquista, essa vaidade pode ser mais danosa, bem mais danosa, que a gente pode não se dar conta, a gente pode disfarçar, sabe? Mascarar. Então é importante a gente tomar cuidado. E que coisa mais linda, principalmente na área que vocês sabem que eu trabalho, né? Que é da gente espalhar alegria. Diz assim, a alegria é a emoção que lubrifica o cosmos sutil da alma. Diz irmãs. Então a gente não pode, mais do que nunca, desistir de visitar velhinho, desistir de ir nas prisões, desistir de trabalhar com criança, como a galera está aqui na evangelização infantil, porque é ela que traz a sutileza para a nossa alma, essa alegria, essa vontade de espalhar a alegria, permite que a gente sinta assim, né? Muito bem, olha que maluco, insatisfação, que às vezes a gente pensa que a insatisfação, a gente até fala, não é, Rabi? Às vezes a gente com filho, a gente tem mania, sabe? Pensa num povo que é ruim para ser pai e mãe, é espírita. Às vezes a gente fala assim, né, que não está contente com nada, não é possível, isso não está bom, aquilo não está bom. A gente fala, você não acredita nas coisas que a gente é capaz de falar, né? Muito bem, mas daí, então parece que é bem também danoso, um sentimento que não é bem visto não, né? Dava para o Rabi fazer uma palestra aqui falando das minhas falhas. Muito bem. Mas a irmã diz o seguinte, que o melhor amigo, a insatisfação é híbrido do amor. Não é uma desculpa, filho. Não é uma desculpa. Eu só achei bonito a ligação, né? Muito bem, porque de fato, quando a gente ama, a gente deseja o melhor, né, Cris? Quando a gente ama, tudo a gente quer é que o outro seja feliz, é que o outro conquiste os seus objetivos. Agora, o que a gente tem que entender é que cada um tem que cuidar da sua porção, não é? Não adianta eu querer fazer eu deixar que a insatisfação tome conta de mim e querer agir no lugar do Rabi. Desculpa de estar dizendo, viu, filhão? Só que estou emocionada que você está aqui hoje. Então, veja bem, como que a gente consegue, então, essa dosagem do amor respeitoso, do amor que sabe a hora de parar, do amor que percebe o momento de dar um passo para trás. Então, a irmã pede para a gente refletir disso daí. Isso vale não só para pais e filhos, companheiros de jornada, amigos, não é? Quantas vezes a gente é intrusivo numa relação de amizade? Então, vale para todas as relações, não só de pais e filhos, né? Muito bem. Aí a segunda... Alguém pode me falar só que oração? Porque esse foi... 7h50. Então, na verdade, eu vou ter que correr um pouquinho. É porque a gente viu isso em 3 momentos e eu estou tentando trazer uma compilação. Eu quero um Mobral. A gente não pode se esquecer, quero um Mobral, né? Muito bem. A irmã se diz assim, que não existe emoção sem finalidade curativa. Por isso, a gente tem que prestar atenção em tudo o que a gente sente. A gente não pode fazer de conta que a gente não sentiu. A gente não pode dar menos importância, menos valor, porque toda emoção tem função curativa em nós. Aí, ela pede, aquele raciocínio que eu fiz a respeito da raiva, né? Quando que ela é propulsora, ela pede para a gente fazer um alerta. Que quando a gente deixa a raiva ser tomada pelo egoísmo, ou seja, quando a gente está olhando só para o próprio umbigo, quando os nossos problemas estão centrados em nós mesmos, então a raiva tem uma grande chance de tomar proporções indevidas. Então ela pede para quando a gente estiver sentindo raiva, a gente lembrar, olha,
mas eu estou sentindo raiva porque está tudo ferido dentro de mim, porque o meu orgulho está exacerbado, ou eu estou sentindo raiva porque eu estou inconformado com o que fizeram com aquela menininha no Brasil, por exemplo. Né? Ou qualquer outra coisa. Muito bem, o medo. Olha que interessante também, como eu falei, a importância do medo para que a gente não se complique, para que a gente não se envolva em rascadas, né? O medo traz isso para a gente. Mas ela diz assim, quando o medo está dominado pelo egoísmo, então aí é dilacerante o que acontece. Eu tinha um chefe, é o Douglas que está ali, eu tinha um chefe no Brasil que ele tinha esta disfunção, vamos dizer assim, emocional, e quando a gente tinha reuniões, ele suava de molhar a camisa, ele tinha que usar o lenço, porque aquilo estava fora de medida. O medo daquilo que ele ia se expor, como ele, como eu, como você, tratamos da afetividade desde o início, então ele também tinha suas dificuldades. E aí era um sofrimento, era uma coisa dilacerante para ele, que aparecia onde? No físico. Então aí complica a nossa função física, não é? A nossa saúde física, que como a gente sabe, está tudo ligado. Muito bem. E aí a tristeza, ela diz assim, olha, a gente, e isso é tão... Estava falando hoje com a Clariana sobre isso, é tão delicado, mas vamos tentar. Quando a tristeza, ela está pressionada pelo egoísmo, então ela dificilmente vai seguir um caminho que não seja o da profunda e da possível depressão. Então a gente, às vezes, vamos supor, na perda de um ente querido, que é uma das coisas mais difíceis, não é? Mas se a gente, na perda de um ente querido, a gente ficar focado na nossa dor, não no plano maior que Deus tem para conosco, não no bem que muitas vezes aquela pessoa, a ida daquela pessoa, pode ter sido uma proteção, porque ao ficar, poderia ter sofrido, não é verdade? Mais ou alguma coisa assim. Quando a gente tem dificuldades, então disso, né, o que acontece? A gente entra na revolta. E aí a revolta já é um sentimento que ele intoxica. Não é fato? Então a irmã se sofre, mas de novo, não é para a gente sentir culpa. Não é para a gente sentir culpa. Se eu, em algum momento, tive uma tristeza que me pressionou tremendamente e que aquilo estava quase me levando, o que é que vale? Vale a consciência. Vale isso daqui que a gente está, esse papo que a gente está batendo, o coração que está abrindo, a mente que está transbordando, é isso que vale. Porque estamos num planeta escola, no planeta Terra. Não é? Então não tem culpa no pedaço. A gente tem só que sempre repensar, eu não consegui hoje, não faz mal, por isso que existe o amanhã. Não é? Amanhã está aí de novo, a página está em branco. Muito bem. E o orgulho, quando o orgulho está fascinado pelo egoísmo, então é aquilo que eu havia comentado quando a gente, das conquistas que a gente tem no campo intelectual, no campo material, né, podem nos entorpecer. Porque a gente também está só centrado em nós, né? A gente não está dando conta de ver o todo. Então, a irmã se pede para cada um de nós fazer esse raciocínio, ela pede só para a gente pensar sobre o assunto, e de novo, como a gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Perdão, vocês devem estar olhando para cá, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Lembrar que 50% da solução está no reconhecimento do problema. Porque quando a gente não o faz, você não tem como chegar à solução. Porque você desconhece que o problema existe. Como é que um médico trata de um paciente se não houver um diagnóstico preciso? Não trata errado. Não vai sarar nunca, não é? Então, 50% da cura está na identificação do problema. Então, é lindo quando a gente identifica, mesmo que doa. Mesmo que doa. Deixa doer. A irmã fala que é para a gente deixar o sentimento passar. Então, deixa a gente sentir. Muito bem. Aí, tem uma frase de Emmanuel, né, uma citação que eu acho que vale a pena a gente ver juntos, que diz o seguinte: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas almas.
dirigir suas forças e sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Porque para vencer o outro, a gente sabe onde está a falha dele e a gente trabalha naquele ponto forte em nós. Para nos vencermos, contamos com todos os pontos fracos que temos. Por isso que a única competição que eu gosto é essa. Da gente para a gente mesmo, da gente de ontem para o hoje, do hoje para amanhã. Essa é a competição mais saudável que existe. Muito bem. Aí diz assim, curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. É ter coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa e lhe dar direção divina. Então, é a gente não ter vergonha de olhar no nosso espelho espiritual. E essa tarefa, ou essa proposta, é da gente com a gente mesmo, ninguém mais. É bonito por isso, porque é um encontro conosco mesmos, para que a gente possa progredir, para que a gente possa cumprir o Mobral, que só iniciou hoje, né? Porque são tantos anos que a gente não se deu conta disso, que hoje é só um alerta. Mas o convite mesmo é para a gente dar continuidade a esse aprendizado. Muito bem, então quase lá, terceira parte. Isso é interessante. Para nos ajudar, a irmã diz assim, olha, quando você toma consciência de uma situação, de um problema, a gente tende a fazer uma projeção. Então, quando eu descubro, eu percebo, né, que o egoísmo não é legal, por exemplo, aí eu começo a observar, nossa, o Helder trouxe 2 coxinhas aquela noite. Nós estávamos em 8. Aí eu digo, a Sabrina, é ela e ele só naquela moto. Porque eu projeto. Eu estou projetando. Mas a irmã diz assim, uhul! Salve! É parte do processo. É o primeiro momento, é a primeira etapa. Mas agora que a gente ouviu isso hoje à noite, a gente vai começar a pensar. Quando a gente estiver numa cena de criticismo exacerbado, porque nós temos o direito de perceber o que é certo e errado, é ok. Que eu também, quando eu comecei a estudar, eu achava que só podia ver azul, era tudo azul. Se não fosse azul, o problema estava em mim. Então aí um amigo falou, Carlinha, era lá, não é verdade? Que no mundo tem das duas coisas. Então, ok, aí eu me acalmei, né? Muito bem, mas é importante. Aí a hora que a gente vê que está acelerado demais o nosso criticismo, aí a gente começa, tudo bem. Então quer dizer que eu identifiquei que isso não é legal, vamos ver como é que eu vou fazer diferente. Aí ela fala assim, daí a gente percebe, né? Então eu percebi, como dando esse exemplo do egoísmo, que estava sendo muito egoísta, então alcançou o meu intelectual, porque eu falei, é verdade, eu estou vendo muito isso, então por que será que isso está me incomodando tanto? Eu começo a pensar, começo a raciocinar sobre aquele assunto, é a segunda etapa. Aí ela diz assim, quando a gente dá mais um passinho, quando a gente faz uma oração extra, quando a gente lê alguma coisinha que nos toca, quando a gente faz um bate-papo que foi bom, edificante, então a gente passa para outra etapa, aquilo que eu via no outro, tomou a minha consciência, faz o caminho do meu coração, o que é de extrema importância no progresso moral. E aí ela diz, ok, a hora que alcançou o coração, a gente tem que lembrar da importância de nós estarmos em paz, de nós fazermos as pazes com o nosso lado luz e com o nosso lado sombra. Porque enquanto nós negarmos o nosso lado sombra, eles não se harmonizarão. Então a gente precisa admitir,
aquilo que existe dentro de cada um de nós, para iniciar o caminho da progressão. Aí ela diz, quando essas coisas todas acontecem, porque ela também cita a respeito das escamas enfermiças da autoidolatria. Olha, não é lindo isso? É difícil de guardar, mas é lindo. As escamas enfermiças da autoidolatria. Porque a gente acha que tem que fazer, acha que tem que poder, acha que tem que dar conta, acha que acha que faz, acha que... Não é? Muito bem. Por conta de todas as expectativas, mas aí a gente já ia dar mais 30 minutos de conversa. Expectativas pessoais, expectativas sociais, né? Muito bem. Aí ela fala, aí a gente está pronto para começar a renovar as nossas atitudes. Porque aquele raciocínio sobre os nossos sentimentos fez o caminho que deveria para promover uma mudança de atitude. E daí uma coisa bem importante agora. A singularidade. Nós precisamos lembrar que nós somos indivíduos diferentes. Portanto, cada um de nós possui um poder, uma beleza e um tempo de reparação. E um tempo de renovação. O meu não vai ser o do Ricardo, não vai ser o da Suzana, não vai ser o da Karine, o deles não será o meu. Entre nós talvez seja mais fácil existir esse respeito, mas no laboratório primeiro, onde Deus nos colocou, fica mais acirrado, que é o lar. A importância de nós respeitarmos dentro do nosso lar as nossas diferenças de velocidade. Muito bem, daí ela fala sobre os objetivos terapêuticos, para que a gente possa, na noite de hoje, sair pensando nisso. Então ela diz assim, quando nós nos dispomos a esta trajetória, a trilhar este caminho, a abraçar a nossa sombra, a ir de encontro à nossa luz, a dar valor aos nossos sentimentos, a gente não desiste nunca. A gente resgata os nossos sonhos. A gente nos permite ver um futuro melhor, porque a gente crê nele, porque a fé está viva, está ativa. Aí ela diz, e a gente permanece. Começando pela noite de hoje e não desistindo jamais desta recuperação de educação afetiva. Porque para erradicar o analfabetismo afetivo, provavelmente nós teremos ainda os milhares que tivemos para chegar até aqui nessa condição. Os milhares de anos, não é verdade? Então a gente não pode parar nunca, não pode desistir nunca. E aí eu citei as escamas enfermiças, mas é quando ela cita da morte, da idealização. A gente não precisa ser o melhor em tudo. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que quem mais nos ama espera de nós. Então a gente não precisa ser melhor em tudo. Importante nós lembrarmos disso a todos os momentos. Nós precisamos estar em constante movimento em direção ao bem, ao progresso individual. Mas a gente não precisa ser melhor em tudo e nem nada. Aí, a contínua dedicação ao desenvolvimento do autoconhecimento, para que a gente entenda o sentido da continuidade da vida. A gente consegue, com a felicidade que nós temos de acreditar na multiplicidade da vida, faz esse bate-papo da noite de hoje fazer mais sentido. Não é verdade? Faz muito mais sentido, porque a gente acredita nisso. Então, ela nos relembra, toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito, toda. E tem uma função sagrada e reveladora.
Por isso, olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Não é você, é de mim. Né? Começando sempre, como a gente costuma dizer aqui, todo bate-papo. Alguém lá de cima quis falar primeiro com quem veio passar a mensagem. Está começando por mim, né? Olhando para os meus próprios sentimentos. Um convite para que nós todos possamos olhar para os nossos sentimentos mais íntimos. E aí ela diz que a crença libertadora de quem segue Jesus é ser alguém melhor hoje do que ontem, na construção de um homem novo. A dor é necessária. O sofrimento é uma escolha. Por isso, vamos escolher, a partir da noite de hoje, de ver as duas energias que habitam em nós de uma maneira leve, de uma maneira propulsora, de uma maneira progressiva, para que a gente possa evoluir juntos nessa jornada, nessa caminhada maravilhosa que é a vida. Bom, era esse o recado da noite de hoje.